Então, nós da Casa do Bem Viver, estamos aqui em um grupo grande de pessoas. Somos a Casa do Bem Viver, que é um subgrupo da OCA, né, o Laboratório de Educação e Política Ambiental, da Exalc, USP, e do NASCPTECA, né, o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária em Educação e Conservação Ambiental. Bom, então, nós com esse propósito de estar propondo atividades e sempre promovendo métodos e ensinos voltados ao bem viver, de diferentes cosmovisões, a gente traz aqui uma convidada muito especial, que é a nossa professora, tutora da casinha, né? Que faz tempo que a gente não vê, mas ela está aí. E trazendo esse assunto aí de semente é vida, né? Então, a Ana, ela é... Ai, desculpa, Ana, eu acabei de perder o texto que eu estava aqui. Não, Pronto. posso que eu fale? Com certeza, você pode se Tá. apresentar melhor do que eu. Então, eu sou Ana, né, mais conhecida como Ana Novembre, sou formada na Exalc em 1500, tá? Nem vou contar quanto. É, mas aí depois, logo que eu me formei, eu já fiz um estágio na CAT, com sementes, né? E aí, daí para frente, a minha vida inteira foi profissional, né, com relação a sementes. Depois eu fiz o mestrado, o doutorado e trabalho na Exalc, né, na área de docência, departamento de produção vegetal com tecnologia de sementes, né? A disciplina ela é para engenharia agronômica, né? Mas também a pós-graduação eu atuo com pesquisa, né? Com ensino, orientação de alunos, né? Publicação de artigos relacionados tudo a sementes, tá? Semente, tá? Não importa da espécie vegetal. Tudo bem? Tudo bem, professor, era mais essa introdução, e aí o tempo é todo seu. Tá, Você. então eu vou iniciar a apresentação. E eu acho que como nós somos um grupo restrito, né? Se vocês quiserem interromper alguma dúvida que haja, ou vocês, quem for coordenando aí, decide, né? Porque eu não vejo as perguntas que estiveram no chat, né? Então precisa que alguém fale para eu poder responder, tá bom? Combinado, professora. Estão visualizando? Sim. Tá. Bom, então eu vou iniciar, né, explicando esse título. Quando vocês me convidaram, né, eu me entusiasmei, aí fiquei pensando por um tempo, e aí decidi por esse termo, né, que semente é vida, por esse título, desculpe, né? E aí, vida, né, a gente, se olharmos no dicionário, é o período de tempo que decorre desde o nascimento até a morte do ser, né? Então, eu acho que essa definição ela é bem pertinente, né, quando a gente pensa na semente, né? E a semente, ela é a parte do vegetal, né, que tem naturalmente a função de multiplicar as plantas, né? Então vejam bem, se é uma parte do vegetal que tem por função, né, originar outra planta, né, outro indivíduo, essa semente ela tem valor porque ela tem vida, né? Então, esse foi o principal raciocínio, né? O estímulo que fez com que eu colocasse esse título. Mas eu não vou abordar apenas essa questão da semente, né? Vou mostrar para vocês, né, um panorama geral do que é produzir semente, o que é a semente, né? Enfim, então foi essa o meu insight, né, para poder falar com vocês sobre isso. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês, né, porque naturalmente a semente tem vida, né? Então aqui eu tenho aqui uma semente de feijão, né? Por que semente de feijão? Eu coloquei aí porque o feijão, né, é o nosso alimento praticamente diário. Só que quando a gente está comendo esse feijão, na verdade, a gente na agricultura denomina isso de grão,
né? Então, esse é um grão do feijão, que é o nosso alimento do dia a dia. Só que esse grão do feijão, botanicamente, é a semente da planta do feijoeiro, né? Então, por isso que eu coloquei aqui como exemplo, né? Primeiro, para poder mostrar, né, a diferença entre semente, no sentido botânico, né, e o grão que a maior parte das pessoas se refere, né, quando pensa em milho, soja, arroz, feijão, trigo, né? Então, tem essa variação, né, de denominação em função do uso, né? Então, a semente é sempre que eu falar semente, é no sentido de uma parte do vegetal que é naturalmente ou não, né, utilizado para a multiplicação das plantas. Bom, e como semente, né, o que a gente está vendo é a parte externa, né, dessa semente de feijão, que corresponde ao tegumento, à cobertura dessa semente. Então, a gente visualizando, né, as diferentes sementes, a gente consegue observar pela morfologia externa características, né, diferenciais que são inerentes às plantas das diferentes espécies vegetais, né? Então, toda vez que a gente olha uma semente de feijão, né, a gente consegue identificá-la por conta de características morfológicas externas, né, como é o caso dessa imagem aqui, né, uma semente alongada, né, que tem, nesse caso, diferenças de coloração, né, tem um fundo cor creme, tem listras, depois tem uns apêndices aqui, né, o que são esses apêndices? São cicatrizes, isso aqui é uma semente madura, né, esses apêndices são cicatrizes que faziam parte do óvulo da flor, né? O óvulo se desenvolve a partir da fertilização e forma a semente, né? Então, essas características de cada semente, né, possibilitam a gente identificar até as espécies vegetais, né? Então, no caso aqui, o exemplo, a semente de feijão, ela é formada por duas estruturas básicas, que são o tegumento, né, que eu falei agora, e a estrutura interna, que é o embrião, tá? E aí a ligação do termo, né, que semente é vida. Porque que é o embrião, né? Como a própria palavra sugere, né, vocês sabem que o embrião é o início de alguma coisa, né? Então, a semente, ela tem embrião, né? Toda semente tem embrião, porque o embrião é que é a parte que tem os tecidos que possibilita que essa semente germine e forme a plântula, né? Então, no caso da semente do feijoeiro, vejam só que eu estou denominando o embrião aqui, e aqui eu denominei semente, porque semente é formada pelo tegumento e pelo embrião, né? Nesse caso específico. E o embrião, então, retirando o tegumento, o que eu tenho? Eu tenho o conjunto aqui, esse conjunto de partes, que é o embrião. Aqui um cotilédone, aqui outro, porque a semente do feijoeiro é uma planta que a planta, perdão, do feijoeiro é uma dicotiledônia, né, que tem dois cotilédones, está aqui um cotilédone no outro, né? O que eu fiz? Tirei o tegumento dessa semente e aí tem os dois cotilédonos. E ligado aos dois cotilédonos, veja aqui que aqui tem um espaço onde estava essa parte aqui. Essa parte aqui é o eixo do embrião, né? É nesse eixo do embrião que a gente tem o quê? Tecidos meristemáticos. Aqui, o tecido que formará a raiz e aqui os tecidos que formarão a parte aérea. Então, vejam, né? Por que a semente é vida? Porque a semente contém as partes que são essenciais para a formação da plântula. E a plântula, por sua vez, desenvolvendo-se, formará a planta, né? Então, vejam, é por isso que semente é vida, né? Porque os meristemas, né, que são células que são
programadas, né, para se multiplicarem, para se transformarem, formando outros tecidos, né? Então, é por isso que semente é vida, né? Então, aqui eu tenho os dois cotilédonos, o eixo e a plúmula. E, né, aqui ao lado eu tenho, né, a plântula, que é formada a partir dessa semente. Então, a semente, né, uma semente como essa, uma semente formada, pronta, uma semente madura, né? Se nós colocarmos essa semente para hidratar-se, né, coloca no solo, coloca no substrato artificial, haverá, então, a degradação dos compostos que estão armazenados aqui nos cotilédonos, né? Esses compostos complexos serão degradados em compostos mais simples, né? Esses compostos serão transportados para o eixo do embrião, para que haja, então, a formação dos tecidos da plântula. E aqui eu disse para vocês, tem meristema de raiz? Sim. Então, nós temos o quê? A raiz primária, né, da plântula do feijoeiro. Meristema de parte aérea? Sim, né? Então, aqui eu tenho o início do desenvolvimento da parte aérea. E essa região de ligação entre os dois meristemas, né, que aqui, no caso, é denominada de hipocótilo. Então, né, novamente, repito, né, foi por isso que eu imaginei denominar isso que semente é vida, né? E o resto eu vou explicando para vocês aí na medida que eu for abordando os demais assuntos, né? E aqui só para mostrar, né, porque essa imagem aqui, ó, ainda os cotilédonos estão fechados, né? Eles, nessa fase ainda da plântula, a gente não tem a parte aérea, o resto da parte aérea desenvolvido, né? A região do epicótilo, né, desenvolvida. Eu tenho essa imagem mostrando, né, aqui, ó, aquela região do hipocótilo, a raiz não está nessa imagem, né? Cotilédono 1, cotilédono 2, aqui a plúmula. O que é a plúmula? As duas folhinhas primárias, que já faziam parte da semente, e aqui a gente tem um meristema, esse meristema que permitirá, né, o desenvolvimento, a continuidade do desenvolvimento da parte aérea da plântula e depois, desculpem, da planta, tá? Bom, aí, né, eu vou comentar algumas coisas que eu entendo que para produzir a semente, né, é essencial produzir a planta, né? Não existe, né, a não ser as sementes que são denominadas sementes sintéticas, né, que são derivadas de cultura de tecidos, depois encapsuladas, é necessária a planta para que haja a produção da semente, né? Então, naturalmente, as plantas, né, elas estão programadas para produzir a semente. Então, independentemente da ação, né, humana, as plantas existem antes do que nós humanos, né, na Terra. Então, independentemente dos seres humanos, as plantas, né, naturalmente produzem as sementes, né? Aí essa semente, ela será dispersa, poderá ser dispersa por diferentes mecanismos, né? Por meio do ar, pela água, por animais diversos, né? Por animais diversos, né? E aí, então, essa semente sendo dispersa, ela está viva, né? Estando viva, ela germina, produzirá a plântula, que por sua vez originará a planta, né? Então, essa é uma sequência, né, que eu coloquei aqui só para enfatizar, né? A planta produz a semente, essa semente é dispersa, né? Aqui de novo, né? As formas de dispersão são variadas, né? Depende da espécie vegetal, depende do ambiente, né? Semente dispersa germina, origina a plântula, e a plântula, então, se tiver condições adequadas, continuará o desenvolvimento e originará a planta. Então, novamente, né, a questão da vida, né? A planta também necessita estar viva, né, para que produza semente. Aí nós temos associação com os fatores do ambiente, né? A terra tem vida, né? A terra não é simplesmente um substrato de natureza física ou química, ela tem vida, né? A dispersão requer
outros animais para muitas espécies vegetais. A própria polinização, né, ela é dependente para algumas sementes, né, de insetos, de morcegos, né, de outras, do próprio homem, né, quando a gente utiliza o melhoramento genético, né, a gente é que faz, né, coloca o pólen de uma flor em outra flor. Então, a questão da formação da semente propriamente dita, né, seja naturalmente ou seja naturalmente associado a insetos, morcegos, né, e outros organismos vivos, né? Aí a dispersão, que poderá ser uma característica natural de algumas plantas, né? Se vocês lembrarem, né, tem árvores que em determinado período do ano, se você tiver parada próxima a essa árvore, você ouve um estalo, né? Houve a dispersão do fruto, houve a dispersão da semente, né, daquele fruto. Ou então animais, né, que podem ingerir a semente e depois defecar, essa semente será dispersa. E aí o ar, né, pode carregar sementes que são muito leves, sementes que a própria água dispersa. Então, tudo isso remete para mim à vida, né? Por isso que eu me entusiasmei com esse título, tá? Bom, então eu considero que não há, em princípio, a dependência do ser humano para a planta produzir a semente, né? Mas há a dependência do ambiente, obviamente, né? Porque a planta deverá adequar-se ao ambiente para que possa produzir a semente, né? Então, por isso que tem os diferentes biomas, os diferentes climas, né? E as diferentes espécies vegetais adequadas a cada ambiente. Mas aí tem a dependência de outros seres vivos, né? Como eu acabei de dizer, como é o caso da polinização, é o caso da dispersão das sementes. Bom, e aí, né, a questão da dependência da produção de sementes, né, que ela é decorrente da agricultura, né? A partir do momento em que houve o cultivo controlado das plantas, ou seja, né, a agricultura, né, criou-se determinada dependência, né, dependendo aí da situação, da produção de sementes pela planta, né? Agricultura, né, em decorrência da agricultura, houve, né, as questões de melhoramento genético, né, ou seja, as plantas que estão naturalmente na natureza, né, podem ser manipuladas geneticamente para atender um determinado nicho de mercado, né? Por exemplo, você tem lá a planta da seringueira, que naturalmente, né, produzia semente, mas aquela árvore produz o látex, por exemplo, né? Então, quando foi descoberto que aquela planta produzia o látex, houve melhoramento genético no sentido de adequar aquela planta para que a produção de látex fosse de acordo com a exploração comercial, né? Esse é um exemplo. Vocês, não sei se sabem, mas um dos progressos que teve na agricultura é decorrente da semente híbrida, né? O que é semente híbrida? São duas progênies, né? Que são autofecundadas e elas são depois cruzadas para que haja, então, a formação do híbrido, né? E esse híbrido, ele tem vantagens agronômicas em relação às variedades, né? Que são naturalmente na natureza, né? Então, o melhoramento genético, né, ele pode interferir nessa dependência do ser humano, que, por exemplo, né, quando você faz a semente híbrida, a gente acaba controlando, né, a forma de polinização das flores, né, no sentido de controlar, então, a formação da semente, né? Existem vários exemplos aí na natureza de melhoramento genético que podem ser explicados para essa questão da formação da semente, naturalmente ou dependente do ser humano.
E por que eu estou falando dessa dependência? Porque eu vou falar depois, em seguida, para vocês, do que é produzir a semente e assuntos relacionados à produção de sementes, né? Bom, aí como o pessoal da Casa do Bem Viver, né, tem atividades, né, como, por exemplo, a permacultura, que são atividades aí que incluem, né, tanto o indivíduo quanto a planta, os animais, né, e todo esse conjunto do ambiente, né, além dos seres humanos. Então, eu abordei essa questão aqui, né, da agricultura, que a agricultura tem diferentes formas, né, da gente cultivar as plantas. A agricultura hoje, né, ela tem diferentes formas de produzir as plantas, né? Mas vejam bem, todas essas formas que a gente tem hoje para a agricultura, elas são aplicáveis para a produção de semente, né? Então, aqui eu mostro para vocês, né, o que a gente pode ter. Eu coloquei aqui o sistema usual, mas é a agricultura que acho que todos vocês já ouviram falar, né? O indivíduo que prepara o solo, né, seja plantio direto, seja o sistema convencional, aí ele aduba o solo com produtos químicos, né? Ele semeia a semente, ao longo do desenvolvimento da planta tem toda a questão de nutrição, de adubação, de controle de pragas, né? Depois colhe o produto e faz o que quiser, seja semente ou seja produto comercial, né? Outro produto comercial. Então, usual significa agricultura rotineira, agricultura que a maior parte faz atualmente no Brasil e no mundo, né? Aí a gente tem os cultivos que são orgânicos, os cultivos que são biodinâmicos e outros tipos de cultivo, né? Então, eu só aqui coloquei esses para explicar para vocês, né, que existem diferentes formas de produzir a planta e, consequentemente, diferentes formas de produzir a semente, né? Então, estou enfatizando que o que é utilizado para produzir a planta também pode se adequar para produzir a semente, né? Então, qualquer uma dessas formas de cultivo a gente pode utilizar para obter a semente, né? E quais são essas sementes? São sementes de grandes culturas, como arroz, feijão, milho, trigo, né? Que são utilizadas predominantemente para alimentação humana, alimentação animal, para a indústria, né, de produtos, como a farinha de trigo, como, né, o amido da mandioca, as hortaliças, as frutas, as plantas ornamentais, as florestais e outras, por exemplo, condimentares, que eu não coloquei. Então, todo o sistema utilizado na agricultura para a produção da planta também é cabível para a produção de sementes. Então, né, novamente aqui a produção da semente e depende do sistema. Mas quando a gente pensa em produzir semente, né, aí a gente tem que agregar o conhecimento agronômico, né, ou seja, produzir planta, né, com todas as técnicas que são inerentes à produção da planta, mas temos que adicionar o conhecimento que é específico para produzir semente de determinadas espécies vegetal, né? Espécies vegetais. Então, é alguma coisa sobre isso que eu vou explicar para vocês em seguida, né? Então, de novo, a produção de sementes é atividade essencialmente agrícola, ou seja, preciso produzir a planta para produzir a semente, né? Só que quando eu falo em produção de sementes, né, eu estou usando um termo geral, produção de sementes que tem um planejamento que inclui desde a lei até o agricultor, que é o consumidor da semente, né? Então, existe essa atividade agrícola regulamentada que é a produção de sementes. Então, nós temos pessoas que são produtores de sementes, né? São profissionais, né? Que atuam especificamente para a produção de semente. Então, eu retomo lá no início a imagem da semente do feijão, né? A semente, botanicamente, é parte da planta, que tem função de multiplicar espécies. Então, é nesse sentido que existe lei de sementes, né?
É semente considerada como material de multiplicação. Então, eu tenho a figura do produtor de sementes. Agora, olhando o feijão, sentido de olhar como grão, eu tenho o agricultor comum, entre aspas, que é o indivíduo que compra a semente do produtor de semente, semeia aquela semente para produzir o grão feijão. É aquele agricultor que compra semente de beterraba para produzir o fruto beterraba para vender para o consumidor. Tá? Então, espero que tenha ficado clara essa distinção entre agricultor, pura e simplesmente, e o agricultor que é o produtor de semente. E quando ele é produtor de semente, tudo que ele faz é baseado na legislação, né, que é a lei de sementes, que é a lei 10.711. Tá? A existência da lei de sementes não é prerrogativa do Brasil. Qualquer país do mundo produz semente. E todo país tem legislação sobre sementes. Por quê? Porque para produzir semente, a gente tem que atingir determinado nível de qualidade desse produto vegetal. E para a gente atingir esse nível de qualidade, é necessário que haja cuidados específicos, né? Que são alguns cuidados técnicos, né? Cuidados de organização, né? Conhecimento, trabalho de pessoas que permitam a produção da semente, né? Garantindo a qualidade da semente e a identidade daquela semente que foi produzida e que será vendida. Ou seja, né? A lei ela prevê que se eu produzo semente de soja, né, eu tenho que garantir que aquela semente que eu estou produzindo é de soja. E também tem que garantir que aquela semente de soja que eu vou vender, né, que eu venderei, precisa ter um determinado nível de qualidade. Por quê? Porque essa semente ela tem que ter um determinado nível de qualidade, porque ela será utilizada para a implantação de áreas de cultivo. Então, eu vou explicar rapidamente, né, o que é o atual sistema brasileiro de sementes. Né? Então, o que a gente tem? Né? Nós temos o órgão base, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse órgão criou o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, que é o SNSM, ou seja, nós temos no país um Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Eu não vou me referir a mudas, eu vou somente falar de sementes. Mas a lei é similar, não, a base da lei é a mesma, mas existem diferenças entre sementes e mudas que são abrangidas por esta lei. Aqui nós temos a CSM, são comissões de sementes e mudas, em cada um dos estados brasileiros que colaboram com o Ministério em relação à legislação, em relação ao Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Aí, aqui tem o que é RENAS, ou RENASEM, né? Registro Nacional de Sementes. Significa o quê? Toda pessoa, toda atividade relacionada à produção de sementes tem que estar inscrita, né? Tem que estar registrada no Registro Nacional de Sementes, tá? Aí, né, a partir de todo esse conjunto, né, de legislação, de trabalho de pessoas, né, de obrigatoriedade de registro, existe também o que é o Registro Nacional de Cultivares, né? Por meio desse Registro Nacional de Cultivares, né, o indivíduo que é o produtor de semente, ele pode consultar esse registro para saber, por exemplo, vou falar novamente de soja, né? Para saber quais são as pessoas que têm a semente base, a semente genética de soja, aquela pessoa que tem o material original daquela semente de soja, para que eu, produtor de semente, compre dessa empresa, dessa pessoa, e eu possa levar essa semente para a minha empresa e, a partir dessa semente, eu vou multiplicar, né, para obter quantidade de semente suficiente para poder ser comercializado. Tá? Então, ali tem a descrição das espécies, das variedades botânicas, dos cultivares que estão registrados, né? Ali essa parte do Ministério, que é o Registro Nacional de Cultivares, que eu posso saber quem é que mantém aquela semente, quem é o obtentor, quem é
a empresa que mantém, quem é o melhorista que mantém, né, aqueles genótipos, né, para que eu possa comprar, né, a semente genética, a semente básica, para eu implantar os meus campos de produção de semente. Aí existem, né, os sistemas de produção de semente, por quê? Porque toda semente que vocês comprarem no Brasil, elas serão de duas classes, certificada ou não certificada, né? Então, tanto a certificada como não certificada são sementes produzidas legalmente, ou seja, de acordo com a lei. E são sementes que são produzidas por aquele indivíduo, aquele empresário que é o produtor de sementes, que estará registrado aqui também, né? Então, temos o registro de todas as pessoas e de todas as atividades. Aqui a gente busca, né, quais são os genótipos que estão disponíveis para eu poder utilizar para produzir semente. Aqui os sistemas de produção, para eu obter as sementes que serão vendidas da classe certificada, não certificada, né? Quando a gente trabalha com sementes, né, a gente tem que ter amostras, né? Amostragem no campo para eu definir as condições daquele campo de produção de semente. Depois da semente colhida, eu tenho que ter a amostragem da população de sementes para eu poder analisar, para eu poder determinar a qualidade. E a questão da fiscalização, ela existe porque o Ministério, né, atua como agente fiscalizador de todo esse sistema para verificar se o produtor de semente, se o agricultor que utiliza a semente, se o indivíduo que comercializa a semente está agindo de acordo com as especificidades da lei de sementes, tá? Então, vejam bem, de novo, né? A produção de sementes é uma atividade essencialmente agrícola, mas ela somente poderá ser executada, ou seja, só posso produzir sementes se eu tiver, né, de acordo com a lei. E esse aqui é o panorama geral do que a gente tem no setor brasileiro de sementes. Então, né, nós temos como os principais segmentos a lei, né, Lei de Sementes, que é de agosto de 2003, e o decreto ele foi revisto, né, e foi publicado agora no final de 2020, né? Existe também, em relação a esse sistema de produção, a produção de sementes, a Lei de Proteção de Cultivares, né? Foi instituída aí em 97. Essa lei ela garante, né, o direito ao recebimento de royalties. Royalties corresponde a uma remuneração financeira sobre o trabalho desenvolvido pelo melhorista, que a gente denomina de propriedade intelectual, né? Vocês devem saber, né? Se você compra por exemplo, um notebook, né, de uma determinada marca, aquela marca tem determinadas patentes em relação ao próprio notebook ou aos componentes. Então, recebe royalties em relação a essas patentes, né? E aqui, no caso, recebimento de royalties em relação à propriedade intelectual, porque é o melhorista, né, ou a empresa que faz melhoramento, ela despende, né, 10, 12, até mais anos, né, para poder obter um material genético diferenciado, que é o tal do cultivar, né? Então, por isso que é Lei de Proteção de Cultivares. E também tem as questões de biossegurança, né, que a lei ela é a mais recente, né? Mas essa lei ela foi essencial para regulamentar, né, a utilização da semente transgênica, que hoje vocês sabem que é a realidade no Brasil e no mundo, né? Então, a utilização de transgenia, que é decorrente da engenharia genética, ela toda a incorporação, né, de diferenças de qualidade, de produto, é incorporado, né, geneticamente, e a semente, né, é o meio pelo qual toda aquela variação que foi introduzida por meio do melhoramento genético será, né, a semente é um meio pelo qual toda essa
modificação genética será transmitida para a planta, né? Então, a semente é que carrega todas essas coisas, seja pelo melhoramento convencional, ou seja, o melhoramento que é feito lá por seleção massal, né, por outros métodos, ou melhoramento feito por meio de engenharia genética que gerou, que são organismos geneticamente modificados. Então, a partir de 2005, né, foi liberada a utilização de sementes transgênicas no Brasil. E aqui, né, eu quero esclarecer essa questão, porque existe a lei de sementes, ou seja, todo indivíduo, né, que for agricultor, a lei prevê que ele tem que comprar sementes que foi produzida de acordo com a lei. Agora, a gente tem no Brasil, né, o Brasil é um país que vocês sabem que, além de grande, né, da área territorial que a gente tem, é um país que tem diversidade de clima, nós temos 6 biomas, né, são 6 biomas, diferentes biomas, né, e nós temos também diferentes povos, né, os indígenas, que eram os povos originais aqui, né, do nosso território, né, aí nós temos as comunidades quilombolas, e aí temos também os agricultores familiares e aqueles que são assentados pela reforma agrária. Então, esses segmentos da sociedade, eles não são obrigados a pagar royalties, eles não são obrigados a comprar semente, porque eles têm já naturalmente o domínio das plantas, o domínio sobre as sementes, e para eles, né, a lei preserva o direito da livre utilização da semente. Só que eles não podem também, de acordo com a lei, comercializar, eles não podem vender sementes, né? E eu vou abordar isso lá no final dessa aula, eu vou falar sobre as trocas de sementes, né? Agora, toda vez que nós tivermos produtores de semente, né, que sejam pessoas físicas ou jurídicas, né, esse produtor de semente, né, que pode ser tanto instituição pública ou privada, né, só poderá produzir sementes no Brasil de acordo com a lei de sementes. A produção e o comércio, então, dependem da lei de sementes. Agora eu vou comentar algumas coisas gerais em relação à produção de sementes em si. Então, o indivíduo, por exemplo, eu sou produtora de semente, né? Então, para produzir semente aí no dia a dia, na minha atividade empresarial, né, existe um planejamento que é complexo, tá? Mas eu vou só pontuar algumas das coisas que são essenciais. Primeiro, né, eu tenho que me registrar no tal Registro Nacional de Sementes e Mudas. Segundo, toda a produção de sementes requer um responsável técnico, seja engenheiro agrônomo, engenheiro florestal. É o responsável técnico que é como o engenheiro civil que responde tecnicamente pelas obras. Então, tudo que ocorre no campo, na unidade de beneficiamento, no laboratório, no armazém, né, na venda das sementes, é o responsável técnico que realmente é o responsável. Né? Responsável técnico é responsável. Existem outros documentos, mas eu vou só colocar alguns que são básicos, né? Todo campo, por exemplo, se eu aqui na Exalc vou instalar um campo nas coordenadas x, y, z, coordenadas geográficas x, y, z, né? Eu tenho um período que eu tenho que registrar esse campo lá no site do Ministério. Então, eu tenho que inscrever o meu campo no site. Por quê? Porque a partir do momento que eu registro, que aqui em Piracicaba, nas coordenadas geográficas x, y, z, eu estou produzindo sementes de soja, a partir desse momento, esse campo poderá ser fiscalizado pelo Ministério. Então, é necessária a inscrição de campo. Não é só por causa da fiscalização, mas um dos motivos é esse. A partir do momento que você insere, esse campo é sujeito à fiscalização, além dos demais trâmites legais que são fundamentais. É preciso que a gente tenha documentos do campo de produção de semente, né? Vistorias são inspeções, né? São vistorias, né, que são feitas no campo para poder aferir a qualidade daquelas plantas, a qualidade da semente. Semente produzida, né, colhida,
transportada, beneficiada, armazenada, ela precisa ser analisada, né? Então, semente de soja, coloquei no campo, produzi, colhi, transportei, foi para a UBS. Ela foi limpa, foi classificada, né? Foi tratada quimicamente ou biologicamente ou não. Coloquei na embalagem, semente vai para o armazém, semente, tira uma amostra, semente tem que ser analisada. Por que tem que ser analisada? Primeiro, porque eu tenho que ter um documento atestando a qualidade. Isso aqui é um documento que fica no laboratório. O laboratório é o laboratório que analisa sementes, né? E os resultados desse boletim, eles serão transcritos. Parte dos resultados será transcrita na etiqueta da embalagem. Então, o indivíduo que compra a semente, ele tem que ter informação sobre aquela semente, né? A gente compra qualquer produto no supermercado, né? A gente lê as informações na embalagem daquele produto. Com a semente não é diferente. O agricultor compra uma saca de semente, ele precisa ter certeza que aquela semente é de soja, que o lote é X, que o produtor é Y, né? Que aquela semente tem pureza X, tem germinação Y. Por quê? Porque ele precisa dessas informações para ele poder semear. Cálculo de semeadura, quantidade de sementes por área, é baseado na pureza e na germinação. Então, são as duas informações básicas que são necessárias na etiqueta. Então, veja, em termos da lei, né, obviamente, aqui está super simplificado, né, é só para situar vocês em relação à produção de sementes, né? E também, para aferir a qualidade das sementes, existem padrões de qualidade e identidade. Outra vez, o Ministério, né, que estabelece esses padrões. Estabelece baseado no nível de tecnologia de produção daquela semente, nas atividades rotineiras, né, que podem identificar aí fatores relacionados à qualidade e identidade da semente. Então, a produção de sementes, propriamente dita, né, ela tem essa sequência básica, né? Semente semeada no campo, né? Fase vegetativa, perdão, semente germina, forma plântula, plântula se desenvolve, forma planta, planta fase vegetativa, fase reprodutiva, semente. Semente será colhida, né? Será beneficiada, né? Retira água, tira impurezas, classifica quanto à forma, quanto ao tamanho, quanto à massa. Aí analisa essas sementes, armazena, né? Porque tem uma defasagem de tempo entre o momento que a semente é colhida e que ela é utilizada, e aí comercializa. Então, essa seria a sequência, a sequência, né, da produção de sementes de uma maneira, novamente, super simplificada, né? Então, o que a gente tem, ó? De novo, produzir a planta, né? Não está escrito aqui, mas produzir a planta para obter a semente. Só que a semente, ela requer o beneficiamento, ela requer a análise, requer o armazenamento para poder ser comercializada, né? Então, as atividades agrícolas, ou seja, para produzir a planta, né, são complementadas por técnicas específicas para a produção de semente. E isso varia de acordo com a espécie vegetal, tá? Existem atividades específicas, técnicas específicas que são comuns. Como eu já disse, a questão do isolamento entre campos. Por quê? Para não haver contaminação genética, né? A vistoria, por exemplo, né? Vistoria é uma etapa, né, que o responsável técnico ou fiscal do Ministério tem que fazer durante a produção da planta em campo, né? Então, de novo, produzir a semente é produzir a planta. Então, nós temos conhecimento agronômico e o conhecimento agronômico mais o conhecimento específico para produzir a semente. Muito bem, agora eu vou situar vocês em relação ao mercado de sementes, né? Mercado de sementes mundial, mercado de sementes no Brasil, né? E aqui só vou mostrar para vocês, né, quais são os países que o valor, né, das sementes, o valor interno de sementes nos países que são os principais produtores no mundo, produtores de semente no mundo. Nos Estados Unidos, né, tem produção interna de 12 bilhões de dólares, a China quase 11 bilhões e o Brasil tem quase 8 bilhões de dólares. Então, vejam, a produção de sementes no mundo
ela tem um significado expressivo em termos de valores econômicos, né? 52 bilhões de dólares é dinheiro para, né, que a gente nem sabe o que significa. Enfim, então esse é o mercado mundial de sementes, tem esse número, e o país que mais produz e que tem mais dinheiro envolvido, Estados Unidos, segundo a China, e o Brasil está em terceiro lugar. No Brasil, o que a gente tem, né? Esses 7 bilhões e 600 milhões aí de dólares, né? A gente tem sementes de grandes culturas, né? E milho e soja. Milho e soja representam 74% do mercado. É natural, né, gente? O que a gente planta nesse país, principalmente pensando em agricultura, né? Agricultura empresarial, inclusive milho e soja, soja e milho, né? Todos vocês sabem que a gente tem aí quase 40 milhões de hectares, né? Que são cultivados aí com milho e soja. Arroz, trigo e outras sementes, ou seja, né, o que a gente tem expressão. Então, é natural que milho e soja sejam, né, as sementes mais produzidas nesse país, né? Se precisa plantar milho, se precisa plantar soja, é necessária semente. Então, é natural que haja essa relação entre o mercado de semente e o que se faz de agricultura. Por quê? Porque no Brasil, a semente ela é produzida e é utilizada no mercado interno. A gente não tem exportação significativa de sementes, com algumas exceções, né? E aqui tem a relação das principais multinacionais hoje. Ó, uma, duas, três, quatro. Essas 4 empresas multinacionais predominam no mercado de sementes no mundo. Elas são as empresas que mantêm, né, todo o genótipo de soja, de milho, de algodão, de arroz, né, e outras espécies. Empresa chinesa, Corteva, não me lembro, e Bayer é alemã, né? Mas então, veja só, toda a produção mundial de grãos, toda a produção mundial de fibra, né, depende de 4 empresas multinacionais. Aí o que a gente tem no Brasil em relação a gramíneas forrageiras tropicais, né? Nós temos quase 160 milhões de hectares, né, de pastagens. 70% dessa área utiliza semente. Vejam que mercado, né, para semente de gramíneas forrageiras. O Brasil é, atualmente, o maior produtor de semente forrageira tropical, maior consumidor e o principal exportador. O que a gente tem? 40% dessas sementes são as braquiárias. E esse mercado hoje representa 1 bilhão e 400 milhões. Também não é um valor que seja desprezível. Então, aqui ainda predominam as empresas brasileiras, tá? Enquanto no mercado de grãos, né, de fibra, seja arroz, soja, milho, né, algodão, fibra, né, são empresas multinacionais, a gente tem gramíneas forrageiras tropicais, empresas nacionais. Hortaliças tem empresas multinacionais, mas também tem empresas brasileiras, mas predominam as multinacionais. É um mercado que tem um valor inferior, né? Esse dado não é atualizado, mas não é fácil a gente ter dados sobre mercado de sementes, sobre áreas de produção, não é muito fácil a gente ter esses dados. Mas esse aqui dessa associação é um dado confiável, por isso que eu mantenho essa data. E quando a gente pensa em sementes de espécies florestais, ornamentais, condimentares, está aqui, ó. Praticamente não tem informação nenhuma, tá? É difícil a gente ter informação tanto de área plantada, quanto de mercado, valores de mercado e tudo mais em relação a essas espécies. Não é só no Brasil, viu? Essas informações, elas são realmente precárias. Aí vou mostrar alguma coisa de que a gente tem de cultivos biotecnológicos, né? Um panorama, né? Então, nós tínhamos aqui, em 1996, 1 milhão, né, quase 2 milhões de hectares, né, semeados com sementes transgênicas. Aí, em 2017, 190 milhões de hectares, né? Então, não sou a favor e contra, não é questão, eu estou só relatando para vocês os fatos, né? Essa questão dos transgênicos, ela realmente dominou, né, o mercado.
50% da soja que é semeada no mundo é de transgênicos, 38% do milho semeado no mundo é com semente transgênica, enfim, é o panorama atual que a gente tem, e a evolução, né, a cada ano aumenta, o número de países aumenta a área cultivada com transgênicos. Essa imagem não é das melhores, mas é só para mostrar para vocês, a gente tem até os continentes, né, para mostrar que em todos eles existe a utilização de sementes transgênicas, né, aqui os Estados Unidos como principal país, né, que semeia transgênicos, consequentemente, maior número de espécies vegetais que tem já sementes transgênicas, né? O Brasil é o segundo, né? Nós temos aqui predominantemente a questão de soja e de milho, né? E os demais países aqui, principalmente da Ásia, predomina a transgenia com relação a algodão, né? O arroz, né? Nas Filipinas e o milho também, mas esse panorama que a gente tem aí de transgenia pelo mundo, né? Então, a Europa que tem resistência, né? Mas a Espanha já aderiu e Portugal também tem alguma coisa. Então, na verdade, a gente já tem sementes transgênicas no mundo todo, né? E aqui, mostrando, né, as áreas, 75 milhões nos Estados Unidos, mas esses dados são de 2017, né? O Brasil tinha 50 milhões, Argentina, depois Canadá e Índia. Então, aqui, principalmente algodão, né? Aqui nós temos, principalmente aqui, milho e soja. E aqui, o que significa, né? O que foi incorporado com essa questão da transgenia, né? A tolerância ao herbicida, né? Vocês veem aqui, essa imagem é de 1996 até 2014, né? O que a gente tem em termos de engenharia genética, né? Incorporando a questão de tolerância aos herbicidas. Então, até hoje, é essa mesma condição, embora os números possam variar, né? Mas até hoje predomina essa questão de tolerância ao herbicida, aqui a resistência aos insetos, principalmente, né? E aqui há outros tipos, por exemplo, incorporação de resistência à seca e outras coisas, né? E hoje a gente tem numa mesma semente, né? Semente que tem genes que conferem tolerância ao herbicida, resistência ao inseto e outros eventos estrangeiros, tá? Então, essa questão da transgenia iniciou-se, né, dessa forma, com somente tolerância ao herbicida, depois resistência aos insetos, e aí hoje a gente tem numa mesma semente mais de um evento transgênico, né? Hoje no Brasil a gente tem, 2021 tem mais, acho que são 110, né? Mas aqui eu tinha essa informação 2020, eu mantive, então a gente tem aprovados, né? Não significa que a gente não tenha mais, mas o que estava autorizado a ser utilizado era para algodão 22, né? 22 sementes com transgenia, né? 5 para cana-de-açúcar, uma para eucalipto, uma para feijão. É a única semente transgênica desenvolvida por uma instituição pública no Brasil, que é a Embrapa. Milho, 52, e soja, 17. Então, a gente tem informações da CNT-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E aqui eu saio dos transgênicos e vou para o orgânico, né? Sementes orgânicas é um nicho de mercado que eu entendo que é um nicho de mercado interessante, né? Produção de semente orgânica é um nicho de mercado que tem demanda e acredito que a demanda cada vez aumentará, né? Cada vez mais eu percebo que houve esse aumento e haverá esse aumento, eu acredito que haverá esse aumento. Então, existe a Lei 10.831, né, que prevê que toda a produção orgânica, né, toda a produção orgânica, ou seja, eu, agricultor, quero produzir tomate orgânico, eu, agricultor, quero produzir banana orgânica. Em princípio, devo utilizar sementes produzidas no sistema orgânico também, tá? Então, a lei de 2013, mas até hoje ainda existem, ela não está implementada, porque não existe semente suficiente para atender o mercado. Então, vocês entendem que existe demanda, né?
Eu coloquei um exemplo aqui só para situar vocês, né? Por exemplo, a Corim é uma empresa que é originária da Fundação Mokichi Okada, que ele tem uma visão diferenciada, né, da terra, do solo e da planta, né? Então, essa fundação produz produtos orgânicos variados, dentre eles o frango. Para produzir o frango, tem que alimentar esse frango, né? Para alimentar o frango e vender como orgânico, tem que ter milho, né? Cadê o milho? Eu perdi o milho aqui. Era para ter escrito milho aqui, mas tudo bem. Não há quantidade suficiente de sementes de milho, né? O que limita a produção de frango. Faltou a palavra milho, tá? Então, eu estive nessa empresa, acho que 4 anos atrás, e essa semana passada, eu vi uma palestra de uma pesquisadora dessa empresa, e eles continuam ainda com problema. Quais são os problemas? Precisa de genética, precisa de melhoramento para atender o mercado de produção da planta de milho orgânica. Não tem ainda produtores de sementes orgânicas de milho suficiente que possa atender essa produção. Então, eles têm um abatedouro de frangos, né? Tem uma indústria, né, para matar o frango, para embalar e para vender, que trabalha com menos 40% da capacidade de produção, porque não tem semente de milho suficiente para poder produzir, criar o frango e poder depois vender. Só para vocês entenderem aí essa questão de produção de sementes, sistema diferente, né, e mercado. Aqui é uma imagem mostrando, né, semente de milho, semente orgânica. A CAT é uma instituição pública, aqui é a sede aqui em Campinas, no estado de São Paulo, que produziu a primeira semente orgânica de milho. Então, isso é realmente um diferencial, né, para nós brasileiros que têm aí já instituições públicas atuando nesse setor. E aqui, né, um diferencial, um total diferencial, que são sementes biodinâmicas. Aqui em Botucatu também conheci uma empresa que produz semente biodinâmica. E o que é isso, né? Bio é vida e dinâmica é movimento. Então, é um sistema de produção da planta e, portanto, da semente, que considera a interação entre os fatores bióticos e abióticos, né, do ambiente, né, o solo, o ar, né, a lua, o sol, né, plantas que são naturalmente repelentes de pragas, e aí por diante. Então, é uma interação, né, completa entre o conhecimento agronômico e os demais conhecimentos do ambiente, né, dos outros organismos, para produzir a semente biodinâmica, tá? Eu, por exemplo, consumo arroz, que ele é um arroz orgânico e biodinâmico, né? Então, é um privilégio da minha parte, né, poder consumir um arroz orgânico e biodinâmico. Eu não consegui conversar com as pessoas dessa empresa, né, que produz arroz comercial, grão, né, que é biodinâmico, mas provavelmente eles têm pessoas produzindo semente biodinâmica para eles. E só mais uma coisa que falta, já passando o tempo, né? Quando a gente pensa em sementes brasileiras, sementes nativas, não há produção. Essas sementes são obtidas diretamente das plantas nos diferentes biomas. Então, vocês, né, como os futuros profissionais, que poderão, no futuro, talvez, produzir sementes de plantas nativas, né, como são produzidas as demais sementes. Então, para essas sementes, a gente tem o que são chamadas redes de sementes, rede de sementes Cerrado, Mata Atlântica, tem várias redes, né, que são só alguns exemplos. O que são essas redes? São empresas, né, que são derivadas de organizações não governamentais que congregam, né, as comunidades locais desses biomas, né, Mata Atlântica, aqui Xingu específico, são vários povos, né, indígenas do Xingu, que são os indivíduos que conhecem as plantas, conhecem a semente, e eles trabalham junto com essas comunidades no sentido de obter as sementes, né, e depois também prover renda para esses indivíduos por meio da venda de sementes. E aqui é um exemplo de uma empresa brasileira, lá do Rio Grande do Sul, que já comercializa sementes nativas, né, como se fosse uma embalagem de semente de hortaliça. E aqui essa imagem é interessante, né?
Para quem tiver curiosidade de acessar o site, né, da Rede Semente Xingu, é um documento que fizeram para mostrar, né, para essas pessoas dessas comunidades como obter a semente, né? Na verdade, eles já sabem, né? Mas como limpar, como armazenar, para que a gente possa ter, então, sementes disponíveis para a venda, né? E essa imagem mostra também um segmento, são sementes crioulas, né? Que são sementes de comunidades também locais, né? Que já naturalmente utilizam essas plantas, essas sementes. Esse é um trabalho que eu fiz com uma aluna da Universidade de Ponta Grossa, junto com outros professores, né? Era uma comunidade de assentados da reforma agrária, né? Que tinha essas sementes, eles produziam, então foram aí implantadas algumas mudanças técnicas para que eles possam ter, né? Um outro controle da produção dessas sementes, para eles mesmos utilizarem, tá? Então, está aqui destacada, né, que nas sacas, que a venda é proibida. Então, é só uma troca de sementes. E aqui, né, a última imagem que eu quero mostrar para vocês, né, quando eu me referi à lei de sementes, né, dizendo que a lei protege, né, ou prevê, né, que essas comunidades não precisam pagar royalties, não precisam comprar sementes, né? Então, uma forma de manter a variabilidade genética, né, entre os ambientes e também manter as sementes vivas, né, são as feiras de troca de sementes, né, que são, ou feira de trocas, ou paiol de sementes de quilombolas, que são ações que são comuns, né, em vários estados brasileiros. Aqui em São Paulo, no sul de São Paulo, Registro é um local que tem regularmente essas feiras de trocas, né? Então, aí, isso é para mostrar para vocês essa questão. Bom, era isso. Desculpem, eu passei um pouco do tempo. Eu preciso acender a luz, porque eu estou parecendo que eu um zumbi aqui. Muito bem. E aí, muita coisa? Ana, foi ótima a tua apresentação. Obrigada. Bastante informação, Falei muito, mas acho que foi podia ter ótimo. Acho que não, imagina, acho que foi ótimo. Foi muito bom. Eu acho que faz a gente pensar em bastante coisa. Eu já fui puxando, né, para a minha área da florestal. Então, conforme você ia falando, né, eu ia pensando como isso se aplica nas sementes florestais. E aí agora no final você trouxe, né, essa questão das sementes nativas, as redes de semente. Eu até já peguei a rede de semente da Mata Atlântica, já fui pesquisar para ver se a gente encontra alguma semente legal para casinha. Então, acho que teve bastante informação muito, muito interessante. Faz a gente pensar, né, que apesar de semente, às vezes fala assim, é só relacionado com quem produz, com quem planta, com a agricultura, mas tem toda, principalmente acho que sementes né, de soja, milho, assim, a questão da transgenia, que daí envolve movimentos sociais, né, envolve uma questão política e enfim, impactos na saúde e questões econômicas, então faz a gente pensar em bastante coisa. Muito obrigada. Eu queria ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Foi por isso que eu quis abordar todos esses tópicos, né? Primeiro, para uma noção geral, e vejam que a todo momento está relacionado à vida, né? Como você acabou de dizer, né? De uma forma direta ou indireta. Então, foi por isso que eu pensei assim. Mas eu agradeço a atenção de vocês, né? E espero realmente ter contribuído aí com alguma coisa. Sim, muito legal. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Pode levantar a mão, pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat. Pode falar, Má. Oi, professora. Primeiramente, muito obrigada por essa aula. Foi muito boa, igual a Sol falou, cheia de informação interessante, assim. E eu tenho uma dúvida em relação às sementes crioulas que você falou. Elas seriam sementes biodinâmicas cultivadas por comunidades tradicionais ou não? Não, elas são sementes crioulas, é uma denominação daquelas sementes que já fazem parte das comunidades.
comunidades indígenas, né, quilombolas. São aquelas plantas que estão na natureza, naturalmente, né, que eles utilizam regularmente para alimentação ou para fazer qualquer outra coisa, né? Então, são as denominadas sementes crioulas, tá? A biodinâmica é um sistema de produção, como orgânico, né, como aquele que eu chamei, é um sistema diferenciado de produção de sementes. Aqui em Botucatu tem uma empresa que produz, né, sementes biodinâmicas, que é baseada em fitoterapia para planta mesmo, né? É totalmente diferente do mundo que a gente aprende na Exalc, né? Eu diria assim, da agricultura, né? Não o mundo, da agricultura que a gente aprende aí na Exalc, que tem um pouco diferente disso, né? Certinho, professora, obrigada. Mais alguém? Tá todo mundo querendo tomar cervejinha, né? Eu tinha só mais um comentário. Assim, a gente passou um pouquinho, então quem precisar sair, fica à vontade. A gente está gravando também, né, a apresentação, então qualquer coisa vocês podem assistir depois. Eu só queria fazer uma última pergunta, perguntar assim para você qual que é a sua opinião, porque na área florestal a gente vê basicamente as espécies florestais sendo plantadas por mudas, né? A gente quase nunca vê, por exemplo, eucalipto, né? Nunca vai ser plantado diretamente por, assim, nunca, pode ser um pouco abrupto, mas não é comum, quase não é comum. não é comum ele ser plantado por semente, assim como outras espécies nativas também, né? E aí, ao mesmo tempo, eu entendo que tem a questão principalmente uma espécie arbórea, né? Você planta por muda, você consegue ter o controle da diversidade genética, né? Você consegue escolher um material que ele é muito melhor geneticamente do que você fazer um plantio seminal, que, enfim, aí você vai estar, né, aberto a toda a diversidade dele. Mas, ao mesmo tempo, o plantio por semente é como acontece naturalmente na natureza, e ele também já faz com que a planta, desde o começo, ela nasça naquele local, né? Adaptada àquele local. E, inclusive, pode ser muito mais forte aquela planta. E hoje em dia a gente vê, principalmente com os movimentos de agrofloresta, plantios baseados na agroecologia, né? O pessoal usando plantio direto por sementes, porque barateia muito custo. Então, você planta em alta densidade, assim como acontece nas florestas tropicais, por semente, porque daí você compra quilos por um preço muito mais barato do que se comparado por preço de uma muda, né? Mas assim, ainda é meio que uma ferramenta assim nova, né? O pessoal não usa muito, acaba plantando mesmo quando vai falar de espécies arbóreas, planta por muda. Eu queria só, tipo, saber assim, o que você acha disso, se você acha, enfim, se você já pensou sobre isso, na sua opinião. Na verdade, a questão, por exemplo, pensando nos pinos, né, e eucaliptos, que são exóticas, né? Primeiro, assim, a semente para essas espécies, ela é utilizada para o melhoramento genético. E aí, quando fixa um determinado genótipo, multiplica por muda para que você obtenha exatamente planta com aquelas características, como você disse, né? No caso das plantas brasileiras, eu entendo que a utilização de semente também tem esses mesmos problemas que você acabou de dizer, né? Você vai ter os cruzamentos que, né, geram a diversidade genética, que gera diversidade de indivíduos quando você faz a semeadura por semente, né? Então, isso existe mesmo, não tem jeito. Mas entendo que é um meio viável, né? Porque, como você mesma também disse, né? Barateia o custo de produção, e é uma coisa que, em princípio, ela favorece essa questão de distribuição das plantas na mesma área. Apesar que com a muda você pode fazer o mesmo movimento, né? Você pega uma área, né, e planeja que você vai colocar, ao invés de colocar semente, vai colocar muda aqui ou ali, né? Então, eu entendo que os dois sistemas são viáveis, devem ser utilizados, e tem situações que você realmente opta por uma e por outra em função de especificidades do seu local, do seu trabalho, né?
o professor Ricardo Rodrigues, ele tem todo o trabalho dele, né, baseado nessa questão de semeadura, né, com implantação de áreas com semente. Por exemplo, ele pega uma mineradora, né, que detonou com todo o solo, né, para você rapidamente conseguir implantar, né, a semente é uma opção viável. Eu entendo que não tem certo ou errado, né? Eu entendo que depende da situação, a questão genética sempre existirá, né? Se você coloca semente, você não tem a garantia da reprodução exata daquela planta como você esperava, né? Aí a importância de você conhecer a semente, caracterizar bem, né? Semente de qual espécie é, para saber o que você está colocando no campo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa diversidade genética, pensando no seu ambiente florestal, ela também favorece a diversidade dos animais, né? De pássaros, né? Então, por esse lado da vida, né? Do resto, né? Também, quando você pensa só em soldadinho de chumbo, né? Todas as plantas iguaizinhas, né? A gente sabe que limita toda a fauna e a flora, né? E o resto, né? Enfim. Perfeito. Agora, tem Obrigada. até acho que é o próprio rede de sementes de Xingu, eles denominam essa mistura de sementes como muvuca, né? Eles misturam aquelas sementes e depois eles semeiam lá na área, né? Para poder, eles mesmos fazem esse tipo de coisa. Sim, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Comentar? A Paula colocou um comentário interessante aqui no chat. Ela falou que o que ela vê muito nas agroflorestas é que a galera prioriza árvores exóticas com mudas e nas muvucas de sementes elas usam as nativas. Eu, na verdade, eu vou confessar uma coisa para vocês. Como agrônomo, né? Eu descobri, né, que eu estava na graduação ainda quando eu pensei sobre isso, né? Nós, né, que temos a maior diversidade do planeta, né, precisamos importar, né, plantas para poder produzir madeira. É irônico, né? Assim, se você pensar sobre esse ponto de vista, mas, né, foi o que foi naquele momento, né? Já tinha conhecimento de produção de celulose em outros países, né? Então, mas é falta de conhecimento nosso, digo, brasileiros, né? Nós brasileiros em relação às nossas plantas, né? Para poder ter, né? Uma planta que fosse também tão eficiente quanto, né? As exóticas para produzir celulose. Mas é uma constatação que eu fiz há muitos anos, né? Que realmente a gente aceita, mas não entende, né? Talvez, acho que não entende. Mas, né, cada um tem os seus motivos. A única floresta implantada, né, no Brasil para exploração, a única não, acho que é uma das únicas, né, é o paricá. O paricá é uma madeira, né, que ela produzida, principalmente, eu conheci uma pessoa que é dona de uma empresa no Pará, eles mesmos fazem a seleção das sementes, das plantas, produzem as mudas, né? Eles mantêm as áreas, né, o cultivo das árvores, eles cortam as árvores, laminam e exportam a madeira para os Estados Unidos. Assim como madeira, para a produção de madeira, eu acho que é a única planta que tem a área cultivada, né, de monocultura para produzir madeira. Sim, bem legal. Mais alguém? Eu só queria agradecer a professora pelo convite, pela participação hoje, foi muito bom te ver pela primeira vez, ter esse contato, muitas informações boas, estou processando aqui ainda, algumas Muita que eu não coisa, né? sabia também. Então, muito legal, muito obrigado, viu, professora? Espero te encontrar mais aí. Tá certo. Eu que agradeço a atenção de vocês, né? E também a oportunidade de pensar um pouco em outro assunto, né? Em outro tema para poder apresentar. Isso aí. Obrigada, professora. Bom final de Boa semana para noite, vocês. então, gente. Tchau, bom feriado para vocês, então. Obrigada, Obrigada. Tchau, professora.